Eu comecei a me vacinar quando tive aquela campanha, né, aqui. Aí que eu vim, né, aproveitei, né, que era única dose também, né. E a gente soube pelas redes sociais, assim que quando eu soube já vim correndo já. Porque é muito importante a vacinação, né. Porque sem a vacina a gente não está protegido ainda. As pessoas não querem entender ainda, porque eu vejo muitas pessoas andando sem máscara já, sem proteção. E eu tenho medo ainda, sabe? Não acabou ainda essa epidemia aí. Sim, peguei Covid, mas antes de vacinar. Eu tive Covid em setembro de 2020. Definimos que seriam 3 pontos de vacinação no município, para contemplar toda a cidade, né, para chegar mais perto do público. E aí foram uma no centro de convenções e em 2 poliesportivos do município. E também enviamos para a área rural, que nós temos uma área rural bem extensa aqui. Criamos um ponto de vacinação na subprefeitura do assentamento Itamaraty também. Aí tivemos apoio do Exército, da Secretaria Municipal de Educação e a parte da assistência também nos ajudou na vacinação, em questão dos CRAS, vacinamos o pessoal das ruas também com a ajuda deles, da assistência. Essa ação ela veio demandada da Secretaria Estadual de Saúde. Eles estavam avançando na vacinação, mas tinha muita preocupação com essa região de fronteira, que é a região que transita muitas pessoas com risco eminente de entrada de novas variantes. E seria interessante ter levado as coberturas. Então me contactaram, né, a Secretaria Estadual de Saúde me contactou para fazer esse tipo de avaliação. Outras cidades fizeram também esse tipo de estudo. A gente tem Serrana, Botucatu, a própria Maré, no Rio de Janeiro. Então, o Estado quis, de alguma forma, tentar diminuir a transmissão nessa região, porque é uma região importante para o Estado e para o Brasil, nesse contexto de introdução de novas variantes. 249. Então, a gente fez essa campanha de vacinação em massa nessas 13 cidades, onde a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Saúde era responsável por envio das doses e a Secretaria Municipal de Saúde era responsável por aplicação, a fazer esses eventos, né, esses grandes eventos de vacinação em massa e fazer a buscativa também nos bairros para que a gente atingisse 90% da população dessas 13 cidades completamente imunizada, já que essa vacina é de dose única. Não tinha hora. A gente iniciávamos nós mesmos a organização. 6 horas da manhã a gente estava na vigilância para abastecer os pontos de vacinação, né? E encerrava em torno de meia-noite, 1 hora da manhã. Nesses 5 dias foi bem cansativo. Foram dias exaustivos de trabalho. Muita gente mesmo. A fila era enorme. Tinha dias que vacinávamos em torno de 6.000 pessoas. Por ser uma cidade de fronteira e ter bastante estudante de medicina, né? Então a gente vacinou muita gente que não é do município, de fora, que estão aqui estudando, trabalhando, e vieram pessoas também de outros municípios aqui se vacinar. Eu estou na linha de frente desde março de 2020, quando começou, eu trabalhei em todos os campos do Covid.
desde o início quando a gente montou um ponto de atendimento somente para Covid. Depois tivemos a barreira sanitária, que também foi uma ação bem grande no estado todo. Aí até chegarmos aí os testes de Covid também, eu trabalhei nos testes, aí era bastante fluxo também, até a gente chegar na organização da centralização da vacinação. Então é muito importante porque a gente acompanha desde o início, tivemos muitas perdas, graças a Deus, assim, pessoas próximas a mim, nenhuma. Porém, amigos, famílias de amigos. Então a importância da ação é isso. E agora a gente espera que com a segunda dose da Janssen a gente consiga alcançar esse público também. Os objetivos da pesquisa eram dois: avaliar o impacto em si da vacinação em massa, que nesse impacto a gente avalia aquilo que a gente chama de imunidade coletiva, imunidade de rebanho, os efeitos indiretos da vacinação, pessoas que não podem receber vacina, por exemplo, crianças, pessoas que têm contraindicação em relação à vacina, e também avaliar a efetividade. Efetividade é a eficácia do mundo real da vacina, se a vacina continuava funcionando para a variante gama. Então era importante para o Ministério da Saúde também entender se não existia nenhuma perda de proteção em relação a essa vacina. A pesquisa se deu muito em colaboração com a Secretaria Estadual de Saúde e também com o CONASEMES estadual, que reúne todos os municípios dos estados. Os secretários dos estados, houve uma pactuação que essas doses seriam destinadas a esses 13 municípios de fronteira. Houve uma liderança muito importante dos dois secretários de saúde das duas principais cidades do estado, nessa região, que é Ponta Porã e Corumbá. Então, assim, a proposta foi que, muito rapidamente, no máximo em 10 dias após a chegada dessas doses, fossem vacinadas pessoas que ainda não tinham tido a oportunidade de receber a vacina. A vacina da Janssen foi escolhida por ser uma vacina de dose única, que seria mais prático do ponto de vista de realizar uma vacinação em massa e de avaliar o impacto rapidamente. E a gente não tinha informações em relação a essa vacina no que diz respeito à variante gama. Diferente das outras vacinas, como a vacina da Pfizer, da Coronavac, da própria AstraZeneca, que a gente já tinha dados mostrando que no mundo real, no contexto da variante gama, no contexto do Brasil, a vacina continuava funcionando. Então essa foi a escolha, a comodidade de se aplicar uma vacina de dose única numa região de extrema mobilidade, onde é muito difícil, muitas vezes, a gente entender que a pessoa reside no Brasil, trabalha no Paraguai e vice-versa. Então, é interessante ofertar a vacinação para aquela população que mora ali, independente de residir no Brasil ou residir no Paraguai ou na Bolívia, que é o caso do Mato Grosso do Sul. Foi tudo muito triste que aconteceu, então eu acredito que agora a gente conseguir ver a nossa vida, a vida das pessoas voltando ao normal, isso é o mais importante de tudo. Começou com um pouco de medo do que a gente poderia fazer, tanto para acolher eles, como para a gente também se sentir um pouco à vontade, né? Então a gente começou a sentar, vamos pensar como vai ser melhor para todos, porque o medo também era até que ainda estava trabalhando mesmo vacinado, de contato. O horário de serviço era bem puxado, assim. Eu saía de lá mais ou menos meia-noite, mais ou menos. Aí morava perto, né? Era só o descanso e voltava. Nossa equipe falava muito assim, a gente nunca vai esquecer disso, do que a gente está fazendo, sabe? Um dia, daqui uns 10, 20 anos, a gente pode falar, a gente trabalhou lá, foi uma loucura, mas a gente estava lá, a gente ajudou. Um pouquinho que você faz já é gratificante. É a minha segunda dose agora, na AstraZeneca. É muito importante, né? Eu acho que toda a população deveria vir, né? E fazer o reforço, a terceira dose.
tive conhecidos que pegaram, mas pelo fato de ter vacinado, foi bem brando, fizeram os cuidados em casa e tá tudo ok, graças a Deus. São vários meios de comunicação para avisar a sociedade, né, que está tendo a vacinação. Então, só não está vacinando quem não quer mesmo, porque a vacina está aqui para ser utilizada, né? Nós tivemos um apoio da TV local aqui, que estava sempre acompanhando, sempre divulgando, rádio, todos os meios de comunicações foram utilizados para poder falar dessa campanha. Dias antes, né, a gente já vinha divulgando e deu bastante movimento, porque eles não estavam aceitando esse projeto de fronteira, queria que a vacina fosse distribuída igualmente para todos os municípios. E quem nos ajudou nesse projeto foi o Dr. Júlio Croda. Né? Tecnicamente, ele explicou para todo mundo da questão do cinturão sanitário, que é importante, a entrada, aqui vem gente do mundo inteiro. É realmente um desafio você ser médico e também ser gestor. Esse cinturão que é gerado através dessa imunidade de rebanho, ele favorece com que novos surtos não ocorram e, portanto, a vacina seja mais eficaz. Então, elevar as coberturas é essencial para a gente ter uma duração maior da proteção de qualquer vacina, não só dessa vacina da Janssen. Esses estudos de avaliação de efetividade, que o nosso grupo se especializou nisso, vem sendo realizado em parceria com a Fiocruz e com a OPAS, não só aqui no estado do Mato Grosso do Sul, como foi esse estudo de vacinação em massa em 3 cidades fronteiras. A gente também, em parceria com a OPAS, foi chamada pelo estado de São Paulo para fazer também um estudo de efetividade, de vida real, para a vacina da Coronavac e da AstraZeneca em idosos, porque a gente desconhecia o impacto da variante Gama. Então, a Fiocruz nos dá um suporte muito interessante do ponto de vista institucional, do ponto de vista de pessoal, de bancos de dados, de infraestrutura, para que a gente possa, de alguma forma, estar servindo a população brasileira, fazendo esse tipo de estudos, que é super importante. Os estudos de efetividade, a gente sabe que existem populações específicas que não são incluídas nos ensaios clínicos, existem regiões diferenciadas e existem variantes novas que a gente precisa estar avaliando de tempos em tempos. O número de internações hospitalares foi assim monstruoso, ou seja, mostrou que a nossa intervenção foi oportuna e mostrou também que nós estamos certos de fazer um estudo pioneiro no país. Fronteira seca no Mato Grosso do Sul significa que ao passar de um país para o outro, o que divide o nosso país, algumas cidades, com as cidades dos países vizinhos, é apenas uma rua. As pessoas às vezes moram no Brasil e trabalham dentro do Paraguai, as pessoas moram no Paraguai e trabalham no Brasil. Você tem muitas festas que as pessoas convivem e participam dessas festas juntos. Então aqui a fronteira, a gente diz que elas não separam os povos, elas unem o povo e o povo tem nas regiões de fronteira toda uma cultura que vai desde a comida, que passa pela música, que passa inclusive
até pelos processos eleitorais, porque era uma vacina de dose única, é uma vacina de mais fácil aplicação. Hoje é que houve a modificação com o governo e com os trabalhos científicos, está mostrando que ela precisa de ter uma segunda dose. Os municípios de fronteiras têm suas peculiaridades, tem município de fronteira que entre a sede e algumas comunidades dista 200 quilômetros. Tem também os chamados ribeirinhos, que são os moradores que moram nas barrancas do Rio Paraguai e de outros rios da região. Então, em junho mesmo, nós tivemos muita dificuldade em ter e garantir o acesso a leitos clínicos, leitos de UTIs a toda a nossa gente. Nós recorremos a Rondônia, recorremos a São Paulo, capital, e a São Paulo interior, como a Grande São Paulo, São Bernardo do Campo, para que ninguém ficasse sem acesso a leitos de UTIs. E a gente viu que com o estudo mudou radicalmente esse quadro e isso já fez com que 2 meses depois nós tivéssemos números extremamente diferentes da Covid no Mato Grosso do Sul. Devido a essas universidades que Ponta Porã atrai bastante estudante, também tem uma turma daí dos 18 aos 40 anos bem grande também. No início da vacinação, que começou em janeiro desse ano, a primeira classe a ser vacinada foram os profissionais de saúde e quem estava diretamente na linha de frente mesmo. Quem estava em UTI, quem estava em ambulatório, quem estava tratando de paciente com Covid. E isso logo se estendeu para todos os profissionais de saúde e depois por classes. Né? Eu sou de Brasília e vim estudar medicina aqui na fronteira do Pedro Juan Cabaleiro com Ponta Porã, do Mato Grosso do Sul. Na campanha eu fui vacinada em julho, né, que teve toda aquela movimentação com os estudantes. Eu soube da campanha através do Instagram da prefeitura aqui de Ponta Porã, mas também pelo grupo do WhatsApp da faculdade, que eles postaram também. A gente teve uma procura muito grande do pessoal, né? Graças a Deus, porque estava tendo casos, né, graves de familiares das pessoas que a gente conhecia, né, indo a óbito, e o pessoal veio em massa mesmo. Trabalhei praticamente todos os dias, de segunda a segunda. Teve horário que eu vinha de manhã, outros à tarde, outros à noite, aí variava. A gente fazia sempre a escala, né? E a gente chegou a fazer 4.000 doses de vacina em um dia só. Então, a equipe vacinou bastante. E a gente vê um impacto, uma redução importante em termos de casos e hospitalização, mais de 70% de redução, tanto de hospitalização como também novos casos, tanto para a população geral como a faixa etária específica. E quando a gente compara com as cidades de não fronteira, que não sofreram esse tipo de intervenção, essa redução foi o dobro, né? Então isso mostra o impacto justamente de você vacinar toda a população, de gerar essa imunidade coletiva, essa imunidade de rebanho. Então os dados de impacto são extremamente positivos e os dados de efetividade mostraram que a vacina da Janssen previne 50% em termos de doença sintomática, mais de 75% em termos de hospitalização e mais de 90% em termos de óbito. A população brasileira já tem uma adesão à vacinação extremamente elevada, talvez seja a população que mais adere a qualquer tipo de vacina. Isso vem do nosso histórico, do nosso Programa Nacional de Imunização, que sempre passou uma mensagem muito positiva em relação às vacinas. E não seria diferente no contexto do Brasil, apesar de muitas vezes a gente ter um aumento da divulgação de fake news. Para essa ação especificamente, a gente não teve nenhum problema, a gente não teve nenhuma circulação de notícias falsas, o que foi muito positivo e contribuiu muito para a adesão da população. Nós ficamos durante mais de 9 meses à frente de todos os estados brasileiros no processo de imunização. Isso se deveu principalmente à logística que nós criamos. Nós fizemos um desafio a nós mesmos, fazer a entrega das vacinas em qualquer recanto do estado, superar todas as nossas peculiaridades aqui no estado em apenas 12 horas e conseguimos vencer essa entrega das vacinas
em todos os municípios, em todos os locais de vacinação. Também construímos uma boa interlocução com os prefeitos. Nós também criamos incentivos para poder ajudar os municípios nos recursos que eles têm que disponibilizar para pagamento de plantões, de finais de semana, feriados. E o Estado foi o que primeiro criou esse incentivo, um incentivo estadual por vacinas aplicadas e depois um incentivo por produtividade. Quando se preconizava tratamentos alternativos, aqui nós dizíamos, e isso foi muito forte, que lugar de vacina é no braço e não na geladeira, e que tratamento precoce em Mato Grosso do Sul é vacina no braço. Então tivemos aí conquistas extraordinárias, não só de número de casos, número de internações e número de óbitos. E começou isso muito marcadamente nos municípios de fronteiras, que foram os primeiros municípios a terem, pelo menos, a imunização quase completa, porque era um estudo que a gente tinha certeza absoluta que ia salvar muitas vidas e que iria contribuir efetivamente para a gente obter o sucesso no enfrentamento dessa doença tão terrível que, infelizmente, levou aqui do Mato Grosso do Sul quase 10 mil vidas. Isso é uma marca triste, mas certamente muito mais vidas seriam perdidas se nós não tivéssemos feito todo esse caminhar. Foi muito gratificante ter trabalhado na vacinação em massa, nesse sentido de ver a quantidade de pessoas que buscaram um atendimento, sabe? E até hoje, assim, tem sido gratificante, porque a gente consegue ver com que a vida está voltando ao normal. E isso acho que é o mais importante, né? A vida de todos. O Covid, ele mudou a vida de todo mundo, né? Todo mundo teve que se adaptar à loucura que estava tendo. Então, a vacinação em massa foi uma esperança. Foi uma esperança e deu tudo certo. Foi um trabalho, assim, gostoso de fazer, sabe? Você olhar o sorriso das pessoas, você olhar o jeito, a paz que eles vão poder ir tranquilo para casa, porque muita gente que não tinha sido vacinada ainda, então não saía de casa, o desespero, o medo. Então, eu acho que a esperança é a base dessa loucura toda que teve. Isso é uma gratificação grande. Eu vou lembrar para sempre disso tudo. Mesmo que teve coisas ruins, você fazer uma coisa boa já vale muito já.